E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, primeiro eu queria pedir desculpas, já tem algum tempo que eu não gravo vídeo aqui para o canal. O problema disso foi que esse final de período foi muito corrido mesmo. Mas agora estamos no período de férias e daqui a algum tempo vai ser o início do novo período, as coisas talvez fiquem mais tranquilas. E por falar de início de um novo período, no mês de julho, na partir agora do mês de julho, o início do segundo semestre, eu estou abrindo uma nova turma para assinatura full dos cursos de Universidade da Química. Explicando brevemente, um assinante full é um assinante que durante um ano ele tem acesso a todo o material da Universidade da Química. Química orgânica, química inorgânica, química geral, até mesmo o curso de Físico-Química, que ainda não foi lançado, mas já tem algumas aulas na plataforma, o assinante full tem direito a essas aulas. Caso tenha interesse, aqui embaixo tem um link, você vai para a página da Universidade da Química e lá você coloca o seu e-mail, porque eu só vou avisar sobre o lançamento da assinatura full, o período de abertura, o período de finalização da assinatura através do e-mail. Então, se você estiver interessado, coloque seu e-mail e não perca essa oportunidade. De repente você começa agora o segundo semestre já com notas lá em cima, se preparando para um concurso, se preparando para a seleção de mestrado e doutorado. Mas vamos para o vídeo propriamente dito, né? Nesse vídeo é quase como mistura da série Breaking Bad, porque é baseado em um dos episódios de Breaking Bad, mas também uma aula formal. O que acontece? Em um dos episódios de Breaking Bad da primeira temporada, chamado Cancer Man, o Pinkman está olhando algumas provas antigas, enfim, algumas coisas antigas dele. Ele encontra algumas provas, vê alguns rascunhos que ele fazia, alguns desenhos, alguns até mesmo sacaneando o Sr. White, e ele se depara com essa prova aqui. Está meio escuro, né? Na verdade é uma foto do episódio, né? Do frame, mas a gente consegue ver, pelo menos aqui na parte de baixo, várias moléculas inorgânicas, sobretudo sais, então vários compostos inorgânicos, seria mais correto assim, e ele precisava dar o nome deles. É puramente uma questão de nomenclatura. Mas o Pinkman sendo Pinkman, ele levou um F, a nota mínima, e ainda alguns comentários bem encorajadores, patético, estude. E se nós formos olhar, temos vários compostos inorgânicos aqui que seria bom um treino de nomenclatura, né? Qual seria a nomenclatura desses compostos? Você tiraria a mesma nota do Pinkman ou tiraria 10? Eu, inclusive, já utilizei essas mesmas substâncias em uma prova minha, quando estava dando a parte de nomenclatura. E, aliás, aqui na Universidade da Química tem uma playlist aberta, gratuita, com todas as regras de nomenclatura para compostos inorgânicos, sais, óxidos, ácidos, bases. Eu vou deixar o link aqui em cima no card. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar o nome dessas substâncias. Eu não vou me ater aos detalhes da regra, vou apenas dar o nome. Caso você não tenha entendido, recomendo que assista às aulas dessa playlist. Bom, vamos começar aqui com o primeiro, mais fácil de todos, KBr. Eu destaquei em verde o ânion, porque na verdade o que emperra a nomenclatura é o nome do ânion. Então esse primeiro aqui é um sal que não tem oxigênio, o ânion não é oxigenado, e o ânion não oxigenado termina em eto. Então aqui nós temos o brometo de potássio. No segundo caso, nós temos o flúor, não está oxigenado, então vai ser fluoreto de alumínio, no caso o nome do cátion. Aqui nós já temos um ânion oxigenado. Esse ânion aqui do cromo é o chamado cromato. É o ânion de cromo com NOx mais elevado. Então, é o cromato de bário. Aqui nós temos um ânion orgânico. Esse ânion pode ser representado assim. Na verdade, ele se refere a esse ânion específico. Esse daqui, pessoal, é o ânion etanoato, de uma maneira formal, só que nós chamamos ele de acetato. Eu costumo representar como sendo OAC, embora também represente como AC. A fórmula molecular dele seria essa, C2H3O2. Existem ainda outras representações. Mas esse daqui é o acetato. Mesmo o nome oficial, não sendo exatamente o acetato, é o nome pelo qual ele é conhecido. Então esse daqui é o acetato de cálcio. Esse daqui é o cloreto, só que agora nós precisamos identificar o cátion através do sufixo. Esse aqui é o cloreto ferroso. A terminação em oso, porque aqui nós temos ferro 2 e existiria a possibilidade do ferro 3. Como o ferro aqui está no seu menor NOx, então ele termina com oso. Poderia ser também cloreto de ferro 2, não tem problema nenhum. Esse daqui é o
clorato. Temos aqui o cloro, ele tem 3 átomos de oxigênio. Como é um ânion oxigenado, ele termina em ato, poderia ter outra terminação, poderia terminar em ito, mas nesse caso ele é o clorato. Existiria a possibilidade, por exemplo, do ClO4-, do ClO2- e do ClO-. No caso, se fosse ClO4-, seria o perclorato. Se fosse o ClO2-, seria o clorito. Se fosse o ClO-, seria o hipoclorito. Nesse caso, quando o cloro ou o halogênio com esse padrão TeNOx mais 5, ele tem apenas a terminação em ato e não tem prefixo. Então ele é o clorato de potássio. Aqui nós temos o ânion de boro oxigenado, ele é o borato, borato de sódio. Existem outros ânions de boro, nesse caso aqui nós temos o borato. A diferença no caso dos ânions de boro, na verdade, não está relacionada ao NOx, mas sim à quantidade de água na sua formação. Então esse aqui é o borato de sódio. Aqui nós temos o óxido de cálcio, né? O ânion é o ânion óxido. Aqui nós temos o SO4. O SO4 é um ânion muito comum, ele é o sulfato. Então aqui nós temos o sulfato de alumínio. O CO3 também é um ânion muito comum, é o carbonato. No caso aqui, carbonato de bário. De novo, aqui nós temos o ClO2, aliás, o ClO3. O ClO3 é o clorato, nesse caso, clorato de cálcio. Mais uma vez, o nosso ânion orgânico, o acetato, só que dessa vez associado ao chumbo. Então, acetato de chumbo 2. Como que eu sei que é chumbo 2? É só levar em conta a carga. Cada acetato tem carga -1. Se nós temos 2 ânions acetato, cada um com carga -1, a carga do chumbo vai ser mais 2. Nós podemos chamar de acetato de chumbo 2 ou acetato plumboso. Nesse caso, utilizamos o oso porque seria o menor NOx para o chumbo, o maior seria mais 4. Aqui nós temos um análogo ao ClO3, só que com iodo. O ClO3- era o clorato, o IO3- é o iodato, no caso, iodato de potássio. Aqui nós não temos um sal propriamente dito, temos uma base, um hidróxido, que segue a mesma nomenclatura do sal. Ele é o hidróxido de magnésio, porque o nome desse ânion aqui é hidróxido. Mas tem mais, a prova é bem extensa. Aqui nós temos o Sb. O Sb é um antimônio, é um daqueles elementos que às vezes a gente não lembra o símbolo. Então temos aqui o cloreto de antimônio. O NOx dele, a carga dele é mais 3. No caso do antimônio, como ele está no grupo 5, ele poderia apresentar carga mais 3 e mais 5. E nesse caso ele está apresentando a carga mais baixa, o mais 3. Como dito, o antimônio está lá no grupo 5, na verdade o antigo grupo 5A, é o grupo 15, o termo mais adequado. Então tanto o antimônio quanto o bismuto estão com esse mesmo padrão. Pode ter NOx mais 3 e mais 5. Se o NOx for mais 3, é o menor NOx, ele recebe a terminação oso. Se for um NOx mais 5, ele está no maior NOx, recebe a terminação ico. Nesse caso, seria o cloreto antimonioso, porque ele tem NOx mais 3, então a terminação é oso. Aqui, só para diferenciar, nós temos o nitrato, o NO3, nitrato de bismuto 3. Seria também o nitrato bismutoso, não teria problema nenhum. Esse ânion que aparece com muita frequência é o permanganato. A maioria das pessoas conhece ele por nome, mas não sabe exatamente o que é, por conta do permanganato de potássio, né? Aquele sal violeta utilizado normalmente quando você está com catapora. Aqui nós temos o permanganato de césio. Só lembrando, esse per aqui está associado ao fato do manganês ter NOx mais 7. Então, geralmente, quando o composto tem NOx mais 7, ele recebe o prefixo per. Aqui nós temos um outro nitrato, mas o interessante aqui é o mercúrio. O mercúrio confunde bastante. Aqui nós temos o mercúrio 1, ou podemos substituir mercúrio 1 por mercuroso. Só que o mercúrio 1 não é um mercúrio 1 comum. Se nós olharmos, ele apresenta a forma Hg2, esse 2 aqui, e a carga dele é 2+, né? São necessários 2 nitratos. Então aqui nós temos Hg2, 2+. Isso daqui é um mercúrio 1, porque o NOx médio do mercúrio, nesse caso, é 1. Não existe mercúrio 1 assim, né, Hg+. Existe mercúrio 1 assim. Isso aqui é uma pegadinha até mesmo para profissionais da área de química. Tá? Então, isso aqui é o nitrato mercuroso, porque estamos falando do mercúrio 1. Aqui nós temos outro ânion bem comum, que é o dicromato, no caso o dicromato de potássio. Mais uma vez o acetato aparecendo aqui, só que agora na forma de acetato de alumínio. Aqui nós temos o óxido antimonioso. Por que antimonioso? Porque o NOx do antimônio aqui é mais 3.
o hidróxido de cádmio. O cádmio tem NOx fixo mais 2, não é necessário colocar o NOx do cádmio, nem mudar a terminação. Aqui nós temos o nitrato de cobre. A forma correta é nitrato cúprico ou nitrato de cobre 2, porque o NOx do cobre aqui é 2 e pode ter o cobre 1. Entretanto, o cobre 1 ele é muito raro, acontece em algumas situações bem específicas, com iodeto, por exemplo, mas ele é bem raro. Então, mesmo o nome correto sendo nitrato cúprico ou nitrato de cobre 2, nós utilizamos esse composto com tanta frequência que podemos chamar de nitrato de cobre e a outra pessoa vai entender. Mas sendo restrito, é o nitrato cúprico ou o nitrato de cobre 2. Esse daqui é um óxido de fósforo. Percebo que o NOx do fósforo é mais 5. Então ele está no seu maior estado de oxidação. Então ele vai ser o óxido fosfórico. Na verdade, o ideal não seria utilizar óxido aqui, e sim anidrido. Anidrido fosfórico. Seria talvez a forma mais adequada para identificá-lo e diferenciá-lo. Mas falando óxido fosfórico, pensa-se nesse composto. Esse daqui está presente lá na prova, só que quando o Walter dá o elogio para ele, né, chama ele de ridículo, de patético, a caneta vermelha fica exatamente em cima da quantidade de átomos de potássio. E nesse caso, para determinar o nome, nós precisamos saber da quantidade de átomos de potássio. Teria a possibilidade do K3FeCN6. Nesse caso aqui, a carga desse ânion é menos 3, o que indica que o NOx do ferro é mais 3. Em um caso como esse, nós teríamos o ferricianeto. Então o nome seria ferricianeto de potássio. Ou se fosse K4FeCN6. Se fosse K4FeCN6, a carga do ânion seria 4-, o que significa que o NOx do ferro é mais 2, o seu NOx é menor. Então, nesse caso, nós teríamos o ferrocianeto de potássio. Essa nomenclatura, pessoal, como ferricianeto ou ferrocianeto, é uma nomenclatura usual, mas ela não é o que seria a nomenclatura formal. A nomenclatura formal seria levar em conta a nomenclatura do complexo ferrocianeto. Nesse caso, seria a nomenclatura antiga chamava de hexacianoferrato, e aí nós diferenciaríamos pelo NOx. Uma nomenclatura mais moderna chama de hexacianidoferrato, e aí nós diferenciamos pelo NOx. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Era apresentar a prova do Pinkman e vejam aí se vocês conseguiriam dar o nome para esses compostos. Muitos deles apresentam um segundo nome, que a princípio não estaria errado, talvez não seja o nome formal, mas enfim, eu acho que a parte mais importante disso, talvez tirando o concurso, tirando uma prova, é você saber dar o nome de um determinado composto, a pessoa que está te escutando entender o nome desse composto. Pode ser o nome usual ou pode ser o nome formal, o nome IUPAC. O que importa é que tenha uma forma adequada de você identificar um determinado composto. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Deixe aqui seus comentários caso tenham gostado. Caso você seja professor e já tenha utilizado essas questões ou esse episódio específico como base para uma prova sua, deixe aqui nos comentários. Caso tenha interesse, deixe aqui nos comentários também. Dê o seu like, se não gostou, dê o seu dislike, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Universidade da Química. Ajude esse projeto a crescer, ajude esse canal a crescer.